livramentos, portas que se fecham e que, se tivessem abertas, nós perderíamos tudo. Todos os dias é dia de milagre, mas veja, existe uma diferença, que é quando você depende do milagre para quando você não precisa mais daquele milagre que te sustentou durante muito tempo. A mensagem de hoje, ela vai tocar em você, talvez para valorizar mais o tempo que você está. A vida são estações, duas principais. Um tempo que você vive de provisão e o outro que você vive de celeiros. Um te falta, mas porque tem Deus, nem falta e nem sobra. Já na colheita, no tempo dos celeiros, você tem e sobra. Bom, você já vai ver que uma estação é melhor do que a outra. Eu sei, o lógico é quando não falta mais nada. Mas veja, vamos lá. Antes de a gente entrar nessa mensagem, eu quero pedir duas coisas rápidas para você, para fazer com que essa mensagem vá mais longe. Curte o vídeo rapidinho, só apertou o joinha, top. O YouTube já entende. Nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. Comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bebê. Ei, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você começar a sua semana cheio da presença dele. E quando o combustível estiver quase acabando, chegou outra segunda-feira de novo. Amém? Vamos para a mensagem. Josué, capítulo 5, versículo 12 diz: e o maná, na manhã após eles terem comido do velho grão da terra, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha, existem algumas histórias na Bíblia que são maravilhosas de se ler e de tentar imaginar o que era, né? A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi usado por Deus para libertar um povo que era escravo. Esse povo era escravo no Egito e havia então agora uma liberdade pela frente. A Bíblia diz que o trajeto, se estima, que a viagem seria de 14 dias, mas eles demoraram 40 anos. Só que durante esse tempo, a Bíblia diz que Deus nunca os abandonou. Eu vou falar de novo para você. Eles eram desobedientes, eles eram teimosos, eles eram ingratos, porém Deus nunca os abandonou. A Bíblia diz que havia coluna de fogo à noite, havia nuvem de fumaça para fazer sombra durante o dia, a água saiu da rocha, o mar se abriu, as codornizes cansaram e caíram em cima do arraial, que reclamavam porque estavam enjoados do maná. E o maná era a comida que Deus mandava para o povo no Egito todos os dias.
Todos os dias, quando era cedo, aquele maná caía do céu, e aquele era o alimento do povo. Só que tinha um detalhe: o maná do dia se comia no dia, e você não poderia guardar para o outro dia. Então imagina a cena: durante 40 anos, o povo saía da tenda e o maná estava no chão. Todos os dias, durante 40 anos, o povo olhava para o céu, esperando o alimento cair do céu. E durante 40 anos, não falhou um dia. Todos os dias, sendo o povo desobediente, arrependido, servo, rebelde, o maná caía. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você deixa de ser fiel, Ele permanece fiel. Ele é justo, poderoso, maravilhoso. E aqui é o começo da vitória. Porque a geração que caminhou no deserto, apenas os filhos dela entraram. Ou seja, eles nasceram e os pais falavam para eles: pode ficar tranquilo, amanhã o maná vai cair de novo. Vamos mais. Aí o filhinho dormia, acordava de manhã e dizia: papai, já caiu. Aí ele dizia: vamos ver, vamos lá fora. E aí eles saíam para fora e o maná estava lá esperando. Todos os dias, 40 anos comendo das delícias do Senhor. Só que um belo dia, a Bíblia diz que eles chegaram na terra prometida. E no dia que eles chegaram, o maná não caiu mais. Eu sou pequeno, sou só um garoto. E eu não sei você, mas eu, nesse dia, por mais sendo um dia feliz, haveriam lágrimas nos meus olhos. Porque durante 40 anos, a comida caía do céu. Durante 40 anos eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Durante 40 anos, todo dia tinha um milagre novo para contar. Durante os dias mais difíceis, eu sabia todos os dias que o Senhor nunca havia me desamparado, porque o maná caía do céu. Só que a Bíblia diz que aquele dia não caiu mais. Vai chegar um dia que você vai ter saudade dos dias difíceis, mas não estarão conectados aos dias difíceis, mas estarão conectados com a dependência que você tinha dele. Sabe, quando a sua mão não dava conta, quando o seu braço não dava conta, e você dizia: Deus, se não for o Senhor eu não consigo. E aí o maná caía do céu. Eu consigo imaginar o povo dizendo: mas Josué, não tem como a gente ficar mais um ano com maná? Ô Josué, era tão bom, eu vou sentir saudade. Será que não tem como a gente fazer de novo? E aí Josué dizia: não tem mais, porque Deus só mandou guardar um pedaço, e está dentro da arca da aliança, e a gente não pode mexer. Mas Josué, quando a gente vai poder comer do maná? E aí Josué dizia: nunca mais. Agora a gente não vai olhar mais para o céu esperando a comida. Agora a gente vai olhar para a terra. Vamos cuidar dela, vamos semear de maneira intencional, e o que nascer será o nosso alimento. E a Bíblia diz que naquele ano eles colheram da terra e comeram daquele lugar. E essa é a divisão das estações. Exatamente nesse momento
Quando você não espera mais, porque agora você tem. Amém? Seja sincero. Qual momento tem mais valor para você? Eu sei que é difícil, mas pense bem. O que é melhor? O tempo da provisão ou o tempo dos celeiros? Diga. Uma votação segundo o Enem. Quem acha que a melhor estação é a estação da provisão, levante a mão. Quem acha que é a dos celeiros? Os celeiros vencem. Um aplauso ao povo do celeiro. Agora eu vou melhorar a pergunta. Em qual estação a sua vida com Deus é mais vibrante? No celeiro ou na provisão? Votemos novamente. Quem acha que é no celeiro, levante as mãos. Quem acha que é na provisão, levante as mãos. Provisão vence. Parece estranho agora, então, do nada, eu começar a dizer para vocês: olha, desejem o tempo da provisão, que ele é melhor. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O melhor tempo, sem dúvidas, é o do celeiro. Mas para o nosso relacionamento com Deus, sem dúvida, é o da provisão. Porque na provisão nós não esquecemos dele, porque nós vamos precisar dele hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Porque se ele não andar, não vai chegar, sabe? Mas aí chega um dia que a gente olha na despensa e tem tudo. Chega um dia que o filho que você orou durante anos já tem dentinho, já te chama de pai, já te chama de mãe. Tem um dia que o trabalho que você suou a camisa para conseguir, você já foi promovido nele. Tem um dia que agora você já é casado e você queria tanto casar, e porque era feio era muito difícil. Bom, chega um dia que tudo que você pediu, agora você tem. Só que nesse dia a gente começa a ficar perigoso, porque a gente começa a tratar o extraordinário como comum, sabe? É nesse dia que a gente não precisa mais orar para que a comida chegue, porque ela já chegou e está sobrando. É o dia que você não olha mais para a bomba de combustível para ver o valor que é a gasolina, e aí você pensa que não precisa mais dele. Não é sobre desejar a provisão, é sobre não perder o coração quando chegar no dia dos celeiros fartos. Sabe, hoje minha esposa mandou um vídeo da minha menina, da minha filha Serena, e ela estava fazendo um bolinho formato de coração, e ela fez com a mãozinha assim para a câmera. E eu fiquei pensando, um dia eu dobrei meus joelhos e eu dizia: Jesus, eu queria tanto uma garotinha, Jesus. Toda vez que eu vou nos lugares e uma menininha muito bonitinha aparece, eu fico encantado, Jesus. Eu queria tanto saber o que a Paula sente em ser amado pelos meninos.
Jesus não é justo. Bom, e hoje ela já tem 2 anos, sabe? E eu não posso me esquecer dos dias que chorava. Não posso me esquecer do dia que eu fui. Eu vou contar um segredo para vocês. Nossa, como eu sou fofoqueiro. Mas eu preciso me libertar. Eu já sabia antes do chá revelação que era menina. Pronto, falei. Falei, tô leve. Me perdoa, Jesus. Eu já sabia. Porque eu ia gravar uma série. Ah, o que tá aí? Todo mundo, eu sou ser humano. Eu ia gravar uma série. E eu meti esse migué na minha esposa. O povo do chá revelação fez um exame. A gente fez outro. O povo frustrado comigo. É verdade. Minha esposa é muito mais certinha do que eu. Disse: veja você, mas não me conte nada. Chegamos no laboratório. Fui pegar o exame. A gente parou o carro na frente. Só que o laboratório era todo de vidro. Ah, pra ver lá dentro. Culpa dela. Aí foi engraçado porque todo mundo me conhecia e sabia o que eu queria. Parecia um show. Todo mundo veio pra frente do balcão. As meninas, todas as que fez o exame aqui, sei, tava geral lá. E ela disse pra mim: o que você acha que é? Uma menina. Só que, irmão, a gente sabe que não é assim, né? Deus já havia falado comigo que era uma menina, mas até a gente se vê, até às vezes pegar no cacete. Nossa, quase morre. Aí eu peguei o exame, eu e o Leão, Fabrício. Aí, irmão, quando eu li feminino, Senhor do céu, eu fiquei branco, amarelo, cor de rosa, e comecei a chorar. Sentei, irmão, na poltrona do negócio. As meninas vieram tudo me abraçar e a minha esposa lá dentro assim, ó. Sabe, alguma coisa deu errado ou é o que ele quer. Só que o meu choro de alegria é diferente do meu choro de tristeza. Então, irmão, eu abraçava todo mundo. E as meninas tudo, ai, que lindo, chorando. E aí eu saio pra fora. Minha esposa olha pra mim e eu digo: tu não perguntou, tu não quer saber, mas eu sou obrigado a falar pra alguém: a Serena tá chegando. Irmão, ela vai ficar bolada comigo porque eu falei o segredo nosso. Eu não aguentei, sou fofoqueiro mesmo. Não devia falar pra mim, eu soube. Aí, irmão, com vergonha agora de vocês, tudo olhando com julgamento. Hoje ela tem 2 anos. E eu não posso me esquecer disso, sabe? Que teve um dia que eu orei. Eu me lembro do João. Eu me lembro do primeiro carro que eu sonhava. Eu me lembro de tudo. E sabe, algumas coisas são interessantes. O primeiro carro que eu sonhei não se compara com o carro que eu tenho hoje. Eu amo carro. E eu nunca vou falar qual é, para ninguém ficar fazendo conta. Muito invejoso. Não aqui não tem nenhum. Mas sabe qual que é o carro que mais me deu alegria? Não foi o último. Foi o primeiro que eu sonhei. Era um Sandero que tinha ar, direção e vidro elétrico. Parece bobo, mas eu ia pra janela com a minha esposa da rádio que eu trabalhava. E eu dizia: olha lá, é nosso. Jesus deu pra gente. A gente ia pra casa. Irmão, eu andei a vida toda com carro. Ou ele tinha direção ou tinha vidro elétrico. Nunca os dois juntos.
Ar-condicionado, o meu era ventoinha, que eu ligava e dizia: olha aqui, por 15 minutos vai ser ar-condicionado, depois eu abro a janela. Mas entrava dentro do carro e a gente chorava de alegria. A gente agradecia a Jesus porque era tão gostoso andar de vidrinho fechado durante o trajeto todo. Porque as coisas que têm mais valor são aquelas que representam mais sacrifício, sabe? Aquelas que têm significado real. E isso é o valor de tudo na vida. O seu coração não pode se perder quando os celeiros estiverem cheios. Lembre de tudo do começo. Lembre de quando o que você vive era uma oração e hoje você pega no colo. Lembra de tudo o que você orou e que hoje sobra na prateleira. Lembra de tudo, porque é possível viver na safra dos celeiros cheios sem perder a dependência do coração que vivia na provisão. Sabe, se antes você voltava todo dia para pedir, faça pelo menos o contrário. Volte todo dia para agradecer tudo aquilo que Ele está fazendo. Mas olha, sem dúvida, as melhores histórias é na provisão. Sem dúvida. As lágrimas mais profundas, as orações mais extravagantes são nesse período. Eu tenho uma memória de quando eu era adolescente, que eu vi uma história tão incrível. Um casal de missionários estava na obra trabalhando, e um belo dia o menininho de 6 anos ouve os pais conversando na cozinha, e eles diziam: a gente não tem mais comida para amanhã. Nossa comida acabou. O que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver? Não tinha telefone, um lugar inóspito, difícil acesso. E eles oravam dizendo: Jesus, o que a gente vai fazer? Eles saem para fora. O filho está com um pedaço de madeira na mão, lascando e fazendo um formato. E quando eles olham, o menininho está colocando na orelha o telefone e dizendo: oi pastor, tudo bem? A mamãe e o papai estavam dizendo que a comida vai acabar amanhã. Será que o senhor não podia trazer para a gente uma compra bem grande? Nisso os pais olham e dizem: olha que tadinho do nosso filho, a fome já está afetando o cérebro dele. Mas pastor, se o senhor puder trazer junto com a comida, eu queria muito tomar um iogurte. Se o senhor puder, traz também. Aí os pais riram, disseram: o que você está fazendo, filho? Eu disse: eu estou ligando para o pastor. Tchau, pastor, fica com Deus. Desligou o telefone. Era madeira. E bom, você já imagina como a história termina. No outro dia, o pastor estava na porta da casa com um monte de sacola na mão. Irmão, acredite se você quiser, só sei que eu me movi debaixo dessa palavra durante muitos anos e vi o Senhor fazer coisas inimagináveis por depender dele de verdade. O pastor, com a mão cheia de sacolas, falou: vim trazer comida para vocês. E aí o missionário falou: mas como você soube? Como você lembrou da gente? E aí o pastor disse: olha, meu lindo. O pastor falava meu lindo também. Segundo a minha versão, ele falou isso. Aí o pastor disse: olha, eu quero te pedir um favor. Da próxima vez me liga o senhor. Fica chato mandar os filhos ligarem. Daí ele falou: mas pastor, a gente não tem telefone em casa.
nesta mensagem que as palavras que você declara são poderosas, elas têm capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra, ela é suficiente para mudar o destino de alguém. Eu recebo todos os dias alguém dizendo: Dave, uma palavra que eu ouvi no seu canal mudou a minha vida. Só que aí que tá, a palavra não é minha. A voz pode ser, mas a palavra é dele. Quando a fonte da nossa voz é a presença, a palavra, a vida das pessoas à nossa volta são poderosamente impactadas. Aleluia. Eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. E isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não, e me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, nas nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe, existem pessoas que as palavras são doces, e a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu estou com uma pessoa, um amigo, que está dizendo o seguinte: eu vou montar uma marcenaria. Aí a pessoa que está junto comigo e com esse amigo diz assim: abre não. Conheço 3 que abriram e faliram. Quase que eu falei: ai Jesus, cala a boca. Shhh. Não, abre não. E ele ficou insistindo: não, isso não dá certo, cala a boca. Shhh. Você pega alguém cheio de sonhos, que está sonhando, eu vou empreender. Então, aí a pessoa diz: não. Sabe o que é isso? A língua é uma espada. O que ele falou é verdade ou é mentira? É verdade. Ele conheceu 3 pessoas que abriram marcenarias e faliram. Mas essa verdade não é necessária naquele contexto, não é a hora. E esse é o problema de gente que pensa que pode falar o que pensa na hora que bem entender. É possível matar com a verdade, o nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem, às vezes, assassinado sonhos pela verdade, às vezes, negativa que você carrega.
Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você. Não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz não abriu a marcenaria, porque nem dele foi, durante pouco tempo, nem dele foi. Mas imagina que uma palavra desvirtua tudo. Eu vou te falar quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você. Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima, simplesmente porque a gente quer falar em todo tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênção sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga: eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra, olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer: não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não. Eu estou falando sobre o Evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Declara coisas diferentes sobre você. Eu creio que em nome de Jesus, na minha vez vai ser diferente. Eu creio que a minha história está nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus sonhos serão a realidade. Eu creio que eu vou viver a vontade de Deus. Uma palavra. Eu vou te falar uma parada aqui. Eu vou te contar eu preciso contar um negócio para vocês. Algumas séries atrás, eu gravei uma mensagem chamado, eu acho que é Eu Não Consigo Mais Ter Fé. Sabe o que eu disse nessa mensagem? Eu disse o seguinte: olha, descobrimos esses dias que é possível, não sei se legal, mas possível, que quando você faz uma inseminação artificial, você pode escolher o sexo da criança. E eu disse: o meu sonho era ter uma menininha. Gente, não dá spoiler não, tem gente que não sabe. Brincadeira, olha aqui. Aí sabe o que eu disse? Eu prefiro crer que Deus ouve a minha oração, ao invés de com as minhas mãos manipular aquilo que Deus pode fazer. O que eu disse? Eu creio, aleluia, eu creio que Deus pode fazer, atender a minha oração. Uma palavra lançada, uma palavra lançada. Eu vou pensar aqui, imagina o papai do céu, meu pai, nosso amigo Jesus, ouvindo o menino naquele dia falando aquela palavra. Que lindo, né? Imaginar que ele olhou assim e falou assim: ainda bem que tu não vai se meter, porque eu já tenho um
plano. Aí sabe o que é engraçado? O tempo passou. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu gravei essa mensagem. Mas olha, há 2 meses atrás, eu ia gravar uma série em Volta Redonda, e eu marquei um encontro com Deus. Não sei se você viu essa palavra. Na oração eu dizia assim: Jesus, abençoa o meu filho João, Senhor. Eu declaro que o meu filho João será uma bênção nas tuas mãos, será uma resposta para a geração dele. Eu declaro que ele será um grande homem de Deus. Aí eu fui orar pelo Noah. Jesus, eu oro sobre a vida do Noah. Eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser uma resposta para a geração dele. E aí eu não tinha mais filho para orar, mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou declarar o que é minha fé. Jesus, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma voz de Deus sobre a geração dela. Eu declaro a minha palavra. As nossas palavras têm poder. Bênçãos e maldições a gente declara com a nossa própria boca. Eu disse: Jesus, abençoa minha filha Serena. Nem grávida a Paula estava, mas eu já estava vendo, portanto já estava declarando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti uma alegria no meu espírito tão grande, que eu cheguei em casa e falei: amor, nós vamos ter uma menina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu senti no meu espírito. Eu orei pela minha filha como se ela estivesse no meu colo. 2 meses se passaram. E talvez você não sabe, mas essa série, ou sabe, porque você estava comigo desde o início, era para ter sido gravada há 8 meses atrás. Nova estação. E aí a série não aconteceu, e agora ela está acontecendo. E o nome da série é Nova Estação. E há algumas semanas atrás eu descobri que, de verdade, existe uma nova estação vindo sobre a nossa casa. E agora, de verdade, eu posso orar: Jesus, abençoa a Serena. Eu declaro que ela será uma mulher cheia do teu Espírito Santo. Porque antes era uma palavra, agora é uma realidade. Pegue a sua voz, a voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa, e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os Teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga: Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder. E é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz, para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus.
Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala, o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de, sabe, de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Jesus, eu declaro que o meu ministério não será um vento passageiro. Eu declaro que vai ser um luzeiro sobre gerações. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em Teu nome, essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou Teu filho, Teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Feche os teus olhos, aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela Tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus.